paz do Senhor, meus irmãos que estão nos assistindo pelo canal da Ebenezer Oficial. E nessa noite Deus tem uma palavra para o seu coração, que está em Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Porém, ele estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhe disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aleluias, né? E nessa noite nós vamos falar um pouquinho das tempestades no mar da nossa vida. Assim como os discípulos enfrentaram a tempestade no mar da Galileia, nós temos que enfrentar algumas tempestades nas nossas vidas. Paulo e Barnabé passavam pelas igrejas. E ali eles haviam trazendo grandes mensagens, né? Que por muito tribulações, né? Nós passaríamos. O próprio Senhor Jesus nos deu a seguinte advertência: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Seremos bem-aventurados quando as tempestades vierem e estiver conosco. E a mesma companhia que os discípulos tinham no barco com eles naquele dia, hoje não é diferente. Nós temos o Senhor Jesus no nosso barco. No mar é inevitável, né, enfrentarmos a tempestade. Porque a palavra de Deus vai nos mostrar aqui no verso 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade. Na vida, amados, sempre estaremos sujeitos às várias tribulações. Tribulações que essa normalmente tem algumas causas. Como, por exemplo, ataques do inimigo. A palavra de Deus vai lá falar em João, capítulo 10, verso 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia também nos afirma que Jesus veio, né, para nos dar vitória, né? E muitas vezes essas tempestades a qual nós passamos, né, ela é permissão de Deus para nos aperfeiçoar. E muitas vezes nós não entendemos por que tantas tempestades, por que tantos ventos nas nossas vidas, né? E nós temos também a questão da humanidade. A gente vê que hoje o mundo é mau, né? Às vezes nós não somos causadores das nossas tempestades. Às vezes outras pessoas causam tempestades nas nossas vidas, né? Mas a única maneira de vencer essa tempestade é clamar ao Senhor. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E no momento da sua tempestade, amados, clame ao Senhor. A palavra de Deus vai falar lá em Jeremias, capítulo 33, que quando nós clamamos ao Senhor, Ele responde às nossas orações. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, os discípulos naquele momento, eles não confiaram nas suas experiências de navegação, mas eles clamaram a Jesus. Aqui no verso 25, está bem claro que eles se aproximaram, né, do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E quantas vezes o Senhor Jesus está do nosso lado e nós temos esse pensamento que nós estamos só, que o Senhor Jesus não está ali. E muitas vezes o Senhor Jesus está nos observando para testar a nossa fé. Porque a fé, ela é a convicção, amados. É a certeza daquilo que nós almejamos, né? E existe uma promessa de Deus para nos livrarmos. A palavra de Deus vai nos afirmar isso lá em Salmo 50, verso 15, né? Que quando nós clamamos ao Senhor Jesus,
é Ele que nos livra de toda a tempestade. E para sermos atendidos, precisamos invocar o Senhor Jesus com sinceridade. E às vezes as tempestades, as lutas, elas produzem resultados positivos. Olha que interessante. Se nós olharmos aqui para o verso 26, a palavra de Deus vai dizer que e houve-se uma grande bonança. Jesus perguntou para aqueles homens: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar e seguiu-se com grande bonança. E nessa noite o Senhor Jesus traz essa reflexão ao nosso coração. Por que temais as tempestades, as diversidades, as doenças? Por que temais, homens de pouca fé? E o que o texto quer nos mostrar é que o Senhor Jesus, Ele sempre vai estar conosco. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações. O Senhor Jesus é aquele que não vai deixar afundar a nossa embarcação. Porque Ele está conosco para nos fortalecer, para que nós possamos enfrentar as tempestades do nosso dia a dia. E que é interessante é que o Senhor Jesus, Ele faz um milagre aqui. O Senhor Jesus, naquele dia, Ele mostrou a sua soberania para aqueles homens. Porque até a natureza, ela se rende aos pés do Senhor. Basta o Senhor Jesus dar uma ordem. Mas o Senhor Jesus diz: por que temais? Por que tem medo os homens de pouca fé? O Senhor está contigo. O Senhor está no teu barco. E eu quero te dizer nessa noite que as tempestades, elas produzem resultados positivos para as nossas vidas. Porque elas nos proporcionam experiências com o nosso Deus. Elas aumentam o nosso temor pela palavra de Deus. E elas produzem recompensa para aqueles que perseveram até o fim. E o que eu acho interessante aqui, nesse contexto, é que quando Jesus, Ele se levanta e repreende aquele mar, a Bíblia vai nos mostrar que o tempo ficou calmo, o vento ficou fraco, o mar ficou tranquilo. Eu quero te dizer nessa noite, amados irmãos que estão nos ouvindo, que Jesus é aquele que opera nas nossas vidas para nos moldar e aperfeiçoar. Não importa o tamanho da sua onda, o Senhor, Ele sempre vai estar lá para te ajudar. E olha que interessante, foi apenas um clamor que fez toda a diferença. Aqueles homens tiveram que clamar. E muitas vezes, irmãos, vai ser necessário você clamar. Vai ser necessário você invocar o Senhor Jesus para que essa tempestade, ela se acalma. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 13, verso 5, que o Senhor Jesus nunca nos deixará e jamais nos abandonará. Portanto, alegre-se, porque o Senhor Jesus está com você. Ele sempre vai agir em seu favor. Como diz o salmista, lá no capítulo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, aleluias. E o Senhor está aqui nessa noite para ouvir o seu clamor. E Ele quer que você o clame em espírito e verdade. Ele quer que você o invoque para que Ele venha trazer uma bonança na sua vida, seja na área material, seja na área espiritual, seja na área familiar, seja na área ministerial. O Senhor quer trazer abundância, o Senhor quer trazer tranquilidade. Clama o Senhor, porque o vento vai ficar fraco e o mar vai ficar tranquilo. O Senhor é contigo. Não temas, porque Deus é contigo.
Aleluias. E que essa palavra venha falar aos vossos corações nessa noite. Amém? Glória a Deus.